Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril, e hoje a Netflix mostrou pra gente no seu Top 10 que o filme Milagre da Cela 7 finalmente alcançou o primeiro lugar na sequência de produtos mais vistos na Netflix. É uma grande coisa quando a gente fala sobre isso, porque é um filme turco, ele não tem dublagem em português e ainda assim ele ganhou muita audiência aqui no Brasil, principalmente por conta do boca a boca, né? Muita gente começou a falar sobre isso. Eu tava lendo umas notícias que até o Neymar chorou por causa desse filme, saiu uma notícia sobre isso. Não que alguém aqui se importe com o Neymar, mas ainda assim se diz, né, que é um grande alcance, pega todo mundo esse filme, porque é um filme que ele é mesmo feito para chorar. É um filme que ele é feito exatamente para isso, para arrancar lágrimas de quem tá assistindo. Ainda assim tem muita gente que acabou ficando meio confusa com o final, não entendeu muito bem o que aconteceu ali, qual foi a sequência de situações que fez com que a gente chegasse lá no fim do filme com aquela cena que você já sabe qual é. Eu não tô falando agora porque eu tenho que dar um aviso antes de começar, que este vídeo em que a gente vai explicar um pouquinho sobre o final do filme, né, não que precisasse, mas é que tem realmente muita gente pedindo lá na nossa crítica que a gente fez a respeito do filme, pedindo pra gente falar sobre o final, porque não entendeu direito e tal. Então já fica aqui o aviso, a gente vai falar sobre spoilers aqui, se você ainda não assistiu esse filme, é melhor você segurar um pouquinho a sua onda aí, assiste o filme primeiro e depois você volta aqui. E também lembrando que a gente, em parceria com o site Cena Pop, a gente falou, né, sobre esse filme, fez essa crítica, que você pode ver aqui no cantinho, a gente já publicou, e também lá no Cena Pop a gente deu 5 curiosidades a respeito do filme, né, falando um pouquinho aí dos bastidores do Milagre na Cela 7. Se você quiser saber sobre essas curiosidades, o link está aqui na descrição. Mas então, sem mais delongas, a gente vai falar um pouquinho então sobre o final de Milagre na Cela 7. Se você quiser saber sobre isso, fique com a gente. Mais uma vez, eu gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal. Eu também queria pedir para você clicar no sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado aqui toda semana. E se você gosta de redes sociais, os nossos links aí para os nossos perfis nas redes sociais, que é o Facebook, Twitter e Instagram, estão aparecendo para você na tela. Para facilitar um pouquinho, a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes, né? Em 3 situações específicas para explicar para você o que acontece neste filme. A gente vai falar na primeira parte sobre o enredo, na segunda parte a gente vai falar sobre a reviravolta, e na terceira parte a gente vai falar sobre o fim, né? Sobre o final. Exatamente como também tá lá no Cena Pop, se você quiser acompanhar. Então, falando primeiramente sobre o enredo, a gente queria lembrar você do que se trata esse filme Milagre na Cela 7. Ele fala sobre a história de um homem com deficiência intelectual chamado Memo, e ele acaba tendo uma filha, né? Apesar dele ter essa deficiência intelectual, ele tem uma filha, ele tinha uma namorada, ele acaba tendo uma filha com ela, e ela morreu. Essa menina, ela está morta, né? A namorada dele. Ele que cuida da filha, que se chama Ova. Essa menina acaba ficando com o pai e ela é completamente apaixonada por ele, ela adora ele, ela ama ele de paixão, mesmo que por isso ela sofra muito bullying dos colegas dela na escola e no próprio vilarejo onde eles moram. Ela parece ser mais inteligente que o próprio pai, porque ele é uma pessoa absolutamente ingênua, ele não é uma pessoa que tem maldade, que tem malícia, porque ele tem realmente esse problema da deficiência intelectual. Acontece que o filme começa a andar a partir do momento em que o Memo encontra uma menina toda ensanguentada e fica com ela no colo para tentar ajudar. Só que quem chega no local, na cena do crime que aconteceu, a menina acaba morrendo, acaba interpretando que foi ele que matou essa menina. Ela é filha de um poderoso militar da região, um cara que é chefão da região, vamos dizer assim, e ele acaba colocando a culpa no Memo. Ele acaba usando o Memo como um bode expiatório para poder botar a culpa em alguém para que a filha dele seja vingada de certa forma. Ele tem os motivos dele, mas ele acaba fazendo isso para que o Memo fique preso. Ele é preso, julgado e condenado à morte. O filme então se passa com a Ova, né, que é a menina, que é a filha dele, tentando achar a testemunha-chave para poder provar a inocência do pai dela, que está preso numa penitenciária. E dentro dessa penitenciária também, o Memo, a gente acompanha, né, ele fazendo amigos, ele se enturmando com as pessoas, e esses presos vão também se afeiçoando a ele. Inclusive o próprio diretor da penitenciária acaba tendo certeza que ele não é culpado por esse crime, mas ainda assim, por conta...
Só que por ser o crime de uma filha, né, que aconteceu com a filha de uma pessoa muito poderosa, as pessoas, né, que são juízes, essas coisas todas, precisam dar um fim nessa história e pegam o Memo como se fosse aí um bode expiatório e condenam ele à morte. A gente fica aflito nesse filme pensando que ele vai morrer e que isso vai acabar deixando a gente triste, chateado e com o coração partido, enfim. A gente vai acompanhando essa história e vai ficando cada vez mais nervoso. Logo no começo a gente já começa a chorar, é um tipo de filme que é lacrimoso mesmo, tipo, logo de cara é um filme que deixa você já agoniado, mas no fim das contas acaba tendo um final feliz. E a gente vai explicar o que é esse final feliz. Mas antes de chegar ao final feliz, a gente tem que ter o quê? A reviravolta. Se não tiver reviravolta, a gente não tem final, porque é isso que faz com que esse filme seja tão interessante. O começo da reviravolta desse filme acontece da seguinte forma. Enquanto o Memo está preso nessa penitenciária, ele se aproxima dos prisioneiros que estão junto com ele, do diretor da prisão, e eles vão colhendo provas, junto com a menina que está do lado de fora, a Ova, eles vão colhendo provas para conseguir provar a inocência dele e que ele não vá ser enforcado, ele não seja condenado à morte. Acontece que a partir do momento em que se descobre a única testemunha do crime e que poderia inocentar o Memo, essa testemunha é morta pelo pai da menina que morreu, né? Pelo aquele cara que é poderoso e tal, que é o militar. Ele acaba tirando todas as possibilidades do Memo ser considerado uma pessoa inocente, porque a única pessoa que poderia testemunhar a favor dele é assassinada por este homem. Então fica muito claro pra gente, em determinado momento do filme, e que o Memo vai morrer. Ele vai acabar sendo enforcado por um crime que ele não cometeu. Só que aí a gente começa a prestar atenção num senhor que fica sentado num cantinho, sempre observando uma árvore desenhada na parede. Ele fica sempre no cantinho dele lá, ele não fala com ninguém. E a gente, como espectador, começa a prestar atenção nele, porque o filme começa a focar nele. Ou seja, a gente já sabe, a partir do momento que ele começa a aparecer bastante, que ele vai ter uma importância chave para poder arrumar esse filme e arrumar essa história. Esse homem chamado Yusuf, ele fica no cantinho, ele é um homem bem velhinho, ele fica lá no cantinho só olhando para essa árvore, e quando a Ova vai visitar o pai dela, o Memo, na prisão, ela vê esse homem, né, olhando essa árvore, e ela reconhece essa árvore. Essa árvore tem alguma importância para ela. A partir de então, a gente descobre, e o próprio homem, Yusuf, descobre também, que ele, na verdade, é o avô da Ova, né? Ele é o pai da menina que o Memo namorava. No fim das contas, é aquela menina que morreu. Então a gente descobre por que esse homem está preso. Foi ele que matou a própria filha. Ele está preso porque ele matou a namorada do Memo. Então tem essa grande reviravolta no filme e a gente descobre que na verdade ele está ali para cumprir a pena por ter matado a própria filha. No decorrer do filme a gente vê que alguns prisioneiros falam para ele que ele tem que ajudar alguma criança, ou ajudar crianças em geral, para poder pagar pelo crime que ele fez, porque ele não tem mais vontade de viver, ele é uma pessoa que já está desgostosa da vida, né? Então ele tá ali só esperando o momento de morrer. Então, a partir desse momento em que acontece tudo isso com o Memo e que a única testemunha que poderia ajudar ele a sair da cadeia acaba sendo assassinada, Yusuf vê uma forma de conseguir ajudar o Memo. O Yusuf acaba se oferecendo para morrer no lugar do Memo. Só que a história, né, é muito complicada para conseguir fazer a troca desses personagens para que um possa morrer no lugar do outro. Então é combinado com o diretor da prisão que no último minuto o Yusuf seja trocado pelo Memo e o Memo não seja enforcado. E, na verdade, quem é enforcado no lugar dele é o Yusuf, que é o que acaba acontecendo no quase final desse filme. Para poder expiar os seus pecados e para ele poder ajudar a criança que ele queria ajudar e também ajudar o Memo, a quem ele prejudicou de uma forma indireta por ter matado a namorada dele, então ele acaba se oferecendo para morrer no lugar do Memo, e é isso que acontece no quase final do filme ali, já faltando um pouquinho para acabar. É ele que acaba morrendo e o diretor da prisão coloca o Memo dentro de um carro e leva ele pro vilarejo para conseguir encontrar com a filha dele. E é esse encontro emocionante que a gente vê quase no finalzinho do filme. Aí a gente entra na terceira parte desse vídeo, que é o fim. A gente descobre no fim do filme que os capangas daquele homem que é o poderoso, que a filha dele morreu e tal, e ele acusou o Memo de ser o assassino da filha, ele sofre um acidente de carro justamente para evitar que esse homem testemunhe a execução do Memo e descubra todo o plano que foi feito para poder livrar ele deste destino, né? Então o Yusuf acaba morrendo, o tal homem acaba achando, né, que o Memo foi morto por conta da sua filha, né, por causa do assassinato, mas na verdade o Memo e a filha dele já estão lá na aldeia, eles já estão juntos, e o diretor da prisão providencia um barco para eles, e dentro desse barco ele coloca uma revista com dicas sobre pessoas que acabam fugindo do país para poder se livrar da violência policial, alguma coisa assim. Então o que acontece no final desse filme é que a Ova e o Memo entram no barco
e vão embora do país, vão embora da Turquia para conseguir refazer a sua vida em outro lugar. Então o filme tem uma virada no tempo, a gente vê a Ova já crescida, num vestido de noiva, prestes a se casar, e ela segura uma caixinha de fósforo, que foi um presente que Yusuf deu para ela antes de morrer. Esse presente tem um simbolismo para ela, porque foi o avô dela que deu. Ela vai lembrando, né? A gente vai entendendo que todo esse filme, na verdade, é uma lembrança de tudo que aconteceu lá com o Memo há muito tempo atrás. A gente não vê o Memo nessa parte do filme, nesse final, mas a gente entende que eles conseguiram fugir, conseguiram refazer a vida deles em outro lugar. Muita gente nos comentários do nosso outro vídeo falou: ah, mas o Memo morreu, o Memo tá morto, e é por isso que ele não aparece no final do filme. Eu acho também, eu acho que ele tá morto já, mas morreu de velhice, ou morreu de doença, alguma coisa, porque eles conseguiram realmente fugir, e a Ova tá ali lembrando de toda essa história, de tudo que aconteceu, e repassando toda essa história para que nós, espectadores, pudéssemos ver e entender como foi essa história triste que ela viveu com o pai dela, mas que no fim das contas acabou tendo um final feliz. Bom, essa é a nossa explicação, é rapidinho, eu falei que não precisava de tanta explicação, mas como muita gente pediu, a gente acabou fazendo. Se você tem alguma outra interpretação, não sei se dá para ter outra interpretação desse filme, mas se você tiver alguma outra ideia a respeito, você deixa aqui nos comentários, ou deixa também aí a sua opinião a respeito desse Milagre na Cela 7, que foi um filme que está fazendo muito sucesso, né? Está sendo um filme que está fazendo muito sucesso na Netflix. Eu acho que vai ser um sucesso duradouro, porque esse tipo de filme geralmente faz muito sucesso mesmo. Então, deixa aí nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber. Um abraço pra você, a gente fica por aqui e até logo.